feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. Oi, gente linda do canal. Tudo bem, gente? O pessoal, eu vim aqui para falar para vocês que eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial hoje. E é rapidinho esse vídeo, mas eu poderia ficar aqui a noite inteira falando dessa pessoa. Essa pessoa ela é muito importante para mim. Minha, assim, é o meu alicerce foi essa pessoa e ainda tá sendo ainda, sabe? Gente, eu quero aqui fazer essa homenagem à minha mãe, tá? Hoje, dia 2 de agosto, é aniversário dela. Já são quase 6 horas da tarde e somente agora que eu consegui parar para fazer essa homenagem para ela. Meu dia foi muito corrido, foi muito difícil para mim poder estar aqui. Fiz essa maquiagem exclusivamente para minha mãe, para mim ficar bem bonita para ela. E eu tenho certeza que na hora que ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai falar assim: ah, negona. A minha mãe sempre me chamou assim, entendeu? Então eu fico muito feliz por ter a mãe que Deus me deu. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. A minha mãe se chama Elísia Menconcini. A minha mãe, ela é uma mulher assim maravilhosa, sabe, completa. E eu vou contar assim um pouquinho do que eu lembro da minha mãe. Quando eu era adolescente, assim, eu tinha eu tenho da lembrança assim de uns 9, 10 anos, até um pouco antes eu tenho um pouco de lembranças, né? Mas a minha mãe sofreu muito com o meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra, né? E ele gastava todo o dinheiro dele em jogo e bar. E meu pai se acabava muito assim, né? E eu lembro de uma cena de ver meu pai sentado na sarjeta, sabe? Jogado ali, sujo, sabe? Falando coisa com coisa. Eu lembro disso, eu tinha acho que uns 8 anos, mais ou menos 9 anos. E eu lembro do meu pai bebendo. Meu pai fazia eu ir no bar buscar, às vezes, pra ele cigarro, né? Eu lembro dessa fase, sabe? Uma fase muito difícil. E meu pai, todo o dinheiro dele, ele gastava desse jeito. E a minha mãe teve que sair pra trabalhar. Só que eu era uma criança muito doente. Eu era uma criança muito, muito, muito doente. Eu vivia assim, sabe, tendo bronquite, asma. Eu vivia doente, eu não podia mudar o tempo porque eu já estava doente. E eu era muito magrinha, muito raquítica, assim, sabe? Não porque minha mãe não cuidava de mim, é porque eu não tinha apetite, eu era bem magrinha mesmo. E a minha mãe naquela época, ela teve que trabalhar numa fábrica. A minha mãe mexia com máquinas de costura, de tecelagem. Então minha mãe ela cuidava de umas máquinas enormes e fazia os fios para fazer tecelagem, né? Para fazer tecidos, né? Eu não sei muito bem porque eu ia com ela lá, só quando ela recebia o pagamento dela, ela falava para mim assim: olha, vamos lá. Que eu vou receber meu pagamento. O nome da fábrica eu nunca vou me esquecer. Eu achava engraçado o nome, chama Lanifício Santo Amaro. Era o nome da fábrica, então ela falava assim: ó, nós vamos lá. E aí eu ficava toda feliz que eu ia com a minha mãe, isso eu tinha uns 10 anos mais ou menos. E aí eu ia lá com ela recebia o pagamento dela, eu lembro do escritório tudo, aí ela recebia o pagamento dela, nós já ia lá pro centro, chegava lá no centro, ela comprava pra mim hambúrguer e ela comprava sorvete. Nossa, eu ficava muito feliz, era uma vez por mês isso que a minha mãe conseguia fazer pra mim, né? E numa dessas cenas assim da minha mãe, eu lembro, voltando só um pouquinho a história pra trás pra vocês entenderem. O meu pai, ele era alcoólatra, como eu falei, mas minha mãe só teve eu e a minha irmã. Teve uma outra irmã que ela faleceu antes de completar 15 dias. Mas só tinha eu e minha irmã. A minha irmã já era uma pessoa casada, ela já era uma mulher casada. E como a diferença de idade minha e da minha irmã é de 10 anos, então quando a minha irmã já tinha 20, eu tinha 10, vamos dizer assim. Então era como se eu fosse, vamos dizer, filha única ali, né?
E aí a minha mãe, ela não tinha condição, sabe, de me sustentar. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis, muito complicado. E eu lembro que a minha mãe ia trabalhar nessa fábrica à noite. Então ela trabalhava de madrugada, a madrugada inteira, e ela chegava de manhã cedo para dormir. Aí ela tomava um banho, tomava um café e dormia. Aí ela dormia até 2 horas, aí ela levantava e limpava a casa. E eu lembro de uma cena da minha mãe que ela fazia, pra mim ela vai lembrar, ela chegava de manhã cedo, umas 6 horas, 6h30. Eu já estava de pé, esperando a minha mãe chegar. Na hora que a minha mãe chegava, que eu escutava abrir o portão, eu já abria as portas pra minha mãe entrar pra dentro de casa, porque o quintal era, pra ela chegar do portão até na porta era bem distante. E na hora que eu abria a porta, assim, a minha mãe entrava, a primeira coisa que eu falava, eu abraçava ela, ai mãe, bom dia, não sei o quê. Aí, depois disso, eu falava, mãe, você trouxe aquele lanchinho? A minha mãe trazia pra mim, gente, um lanche de misto quente. E, gente, eu falo pra vocês, até hoje eu não sei que lanche que é aquele. Eu acho que a vontade minha era tão grande de comer aquele lanche que parecia coisa de outro mundo. Então era delicioso aquele lanche. E quando a minha mãe chegava, vinha o pão assim, bem murcho, aquele queijo já duro, e aquela fatia de presunto, e acho que tinha uma rodela de tomate, se eu não me engano. Ai, pra mim era aquilo ali, nossa, era o melhor café da manhã. E a minha mãe deixava de comer esse lanche, ela comprava lá à noite, na fábrica, ela comprava e ela guardava no armário pra trazer de manhã cedo pra mim comer. De vez em quando ela fazia isso. Mas a nossa vida foi muito difícil, eu passei por muita necessidade. Eu falo pra vocês assim, a minha mãe foi uma heroína pra mim. Ela me defendia de tudo e de todos, sabe? Eu tinha só ela, assim, pra ser o meu alicerce. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa mulher tão guerreira, tão batalhadeira. Chegava no sábado, que às vezes era uma folga dela por semana, ela tirava todas as panelas, colocava no sol, areava, tirava tapete, tirava tudo, limpava a casa, deixava um brinco. Hoje, gente, eu falo pra vocês, eu tenho um espelho que a minha mãe foi. Hoje eu faço o mesmo trajeto que a minha mãe fez, sabe? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as coisas, eu gosto de minhas coisas tudo limpinhas, tudo organizado, sabe? Eu tento o máximo. Às vezes eu não consigo tudo, mas eu pelo menos eu tento, né? Mas assim, gente, eu sou muito feliz. Desculpa. A minha mãe tá fazendo 75 anos hoje, tá? Eu vou deixar umas fotos de lembrança aí, né? Pra esse momento tão bonito. Nunca esperei que eu pudesse fazer uma homenagem pra minha mãe aqui, né? Em rede social, pra todo mundo ver. Eu acredito que isso é uma homenagem muito linda que eu vou poder deixar guardada aqui de lembrança pra minha mãe. E tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de ver esse vídeo, né? Hoje eu já liguei logo cedo pra ela, já brinquei com ela e assim, foi muito, muito bom. E a minha mãe passou, meu pai já faleceu, né? Já faz um tempo que meu pai faleceu, acho que faz, deixa eu ver, ai gente, acho que já faz uns 12 anos, mais ou menos, que meu pai faleceu. Mais de 10 anos faz que meu pai faleceu. E a minha mãe, depois que meu pai faleceu, minha mãe, eu achei assim, falei, meu Deus, o que será da minha mãe, né? Mas minha mãe, ela é tão forte, sabe? Ela tem sangue de italiana, a danada é tão forte que ela passou por uns fiapos, assim, sabe? Ela passou por umas situações tão difíceis, ela passou por problemas de depressão, ela teve vários tipos de... Ai, gente, tive que pegar o Luquinhas, porque não tem jeito, ele fica na porta insistindo. Então, gente, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe. Louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus deu a minha mãe uma pessoa tão batalhadora, tão esforçada. E também, assim, a minha mãe, gente, ela passou por essa situação de depressão e tal, mas ela lutou. E hoje ela tá muito forte, com muita saúde, sabe? Tem, assim, os probleminhas que é da idade mesmo, né? As limitações que ela tem, né? Ela não tem mais aquela disposição que ela tinha antes, né? Mas eu agradeço a Deus, sabe? Porque ela se esforça, ela vai na igreja, entendeu? Ela sempre pergunta por mim, pelas crianças, sabe? Então, assim, eu agradeço muito, muito a Deus. E eu quero dizer, mãe, que eu não peguei nenhum texto pra poder falar, assim, palavras tão bonitas, mas as palavras que têm saído do meu coração
Agradecer a Deus que você existe na minha vida, né? E nós passamos juntas, você estava do meu lado, né? Quando o Léo se foi, né? E você estava do meu lado, você me ajudou, me apoiou, né? E eu posso dizer também que eu sou uma guerreira, porque eu aprendi com você, viu, mãe? Aprendi a não deixar nada e nem ninguém me abater. Às vezes eu posso, sabe, dar aquela balançada, sabe, achar que Deus esqueceu de mim, mas logo eu lembro de tudo que Deus fez na minha vida e fez na sua vida, né? E eu agradeço a Deus. E as minhas orações, mãe, o que eu peço sempre é que Deus te dê muita saúde. Fala, vovó. Fala, vovó. 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 Beijo, vovó. Ó, beijo. Manda beijo pra vovó. Manda beijo pra vovó. Beijo. Não? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a Deus. E aí eu vou deixar umas fotinhas aí pra minha mãe lembrar de alguns tempos passados, tá? Beijo, viu, dona Elisa? Fica com Deus.